Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pessoal, então para quem está entrando aí, se possível, tá? Clica nesse aviãozinho aqui e manda a live para os seus contatos aí, para pessoas que você gostaria que vissem essa live, tá? Só para a gente aumentar aí o público, beleza? Vamos aguardar então um tempo aí pro pessoal ir entrando. Aí a gente já inicia. Então, enquanto isso, estou preparando meu cachimbo aqui. Se vocês puderem compartilhar a live, tá? Para mais pessoas virem aqui assistir. Então vamos começar, pessoal. Vamos iniciar a live então, tá? Hoje, como eu estava falando para vocês, eu quero conversar um pouco, porque essa semana, né, a gente volta finalmente com o curso da Homeopatia. Então, na quarta-feira, eu já estou indo lá para o local do curso, onde os médicos indianos vão aplicar o conteúdo, vão dar o workshop, tá? E começa na quinta-feira de manhã. Então, para quem tiver interesse, quiser ver o trabalho, né, eu vou gravar bastante coisa, eu vou filmar o pessoal, vou filmar algumas partes do curso, tá bom? Então, para quem tiver interesse, só para conhecer um pouco, né, assim, bem de leve, eu vou mostrar algumas partes do curso, eu vou mostrar algumas partes do conteúdo, principalmente, tá? Principalmente dos casos clínicos. Essa vai ser uma parte durante o curso, é uma parte que eles apresentam muitos casos clínicos, tá? Apresentam os exames,
comprovando a cura dos pacientes e tudo mais. Então essa vai ser uma grande parte do conteúdo que eu vou gravar, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E então, para quem tiver interesse, acompanha bem a página aí, porque eu vou estar postando esses conteúdos, tá? O tempo todo que eu tiver lá no curso. E também eu quero, então, primeiro chamar, né, quem tiver interesse para ir acompanhar a página, para ver o trabalho dos homeopatas indianos, para ver como que eles trabalham, para ver como que eles aplicam e para ver principalmente uma coisa que eu acho que é primordial, tá? Em todo esse movimento, em todos esses cursos que trazem, né, médicos indianos para palestrar para a gente, o que eu acho que é mais primordial é a gente ver os casos, é ver o que a homeopatia consegue fazer, tá? Então, acompanhe, tá bom? E para as pessoas que tiverem interesse, né, os profissionais de saúde, médico, veterinário, dentista, farmacêutico, então esses tipos de profissionais eles estão aberto para que eles possam fazer o curso. Então, para quem tiver interesse ainda, entre em contato com o pessoal lá da Right Homeopatia, tá? Ou então manda uma mensagem que aí eu direciono vocês lá para eles, porque para quem tiver interesse ainda eu recomendo muito que façam o curso. Para quem conseguir, ainda dá tempo, tá? Já é essa semana, mas ainda dá tempo de você correr e fazer sua inscrição. Então eu recomendo muito que vocês façam, tá? É um curso que é um workshop que para mim assim foi essencial na minha mudança, poderia dizer, de mentalidade na homeopatia, na minha mudança de visão também da homeopatia, tá? Então, sendo assim, eu quero contar brevemente para vocês um pouco da minha história, né? Ali, começando a estudar homeopatia e depois conhecendo, né? Conhecendo o pessoal da homeopatia indiana. Então, isso é um outro marco, tá? Que eu acho que acontece na vida dos homeopatas brasileiros, que é conhecer os homeopatas indianos, é conhecer como a homeopatia é aplicada e é difundida da Índia. Porque se você é homeopata, mas ainda não teve esse conhecimento, ainda não teve essa abertura, né, para observar a homeopatia lá na Índia, você está perdendo muito, porque é lá que a coisa, digamos, está bombando, né? É lá onde a homeopatia chegou aos altares, vamos colocar assim. É lá onde a grande parte da sociedade só se trata com homeopatia. É lá onde existem os melhores homeopatas do mundo. É lá que existe o maior, poderia dizer, né, o maior conteúdo de homeopatia do mundo hoje em dia. Sendo assim, é de suma importância, tá, que um homeopata atual tenha um mínimo de conhecimento, não só dos métodos, mas do que é feito, do que é realizado, do que é empregado com homeopatia lá na Índia, tá certo? Sendo assim, eu convido então vocês, a quem puder, fazer o curso, né? Ou então realmente tentar começar a pesquisar mais, a conhecer mais da homeopatia indiana, porque é lá que o negócio vira, né? É lá que o negócio realmente dá resultado. Aqui no Brasil eu gosto de dizer que a gente está engatinhando. Aqui a gente está assim, bem lá embaixo ainda, próximo comparando com a homeopatia indiana, tá certo? Então conhecer esse trabalho deles, conhecer o que é feito lá, o que não é feito, é de suma importância para todos os homeopatas, tá? Para todos os homeopatas. Isso ajuda a gente a desmistificar uma infinidade de questões, ajuda a gente a recolocar uma série de coisas nos eixos, a tirar um monte
de concepções erradas e que a gente criou ou que o ambiente aqui no Brasil criou, tá, sobre a homeopatia. Então é fundamental, tá bom? E comigo foi assim, né? Foi como se fosse um êxtase, né? Que eu tive na minha caminhada com a homeopatia, que eu nunca imaginei ter, né? Eu estudava homeopatia já há mais ou menos uns 3 anos, né? Eu comecei a estudar homeopatia antes de entrar na faculdade, e aí mais ou menos depois de uns 3 anos, a minha orientadora, a minha mestra, né, que eu gosto de dizer, que é a doutora Mafalda Biagini, ela me manda no WhatsApp um pôster, né, como se fosse um post falando de um curso que ia ter tal, lá em Ribeirão Preto. E eu olhei e falei, eu era acadêmico, né, não tinha dinheiro para nada, né, e eu vi o valor do curso e falei, poxa, esse curso parece ser incrível, né? E o pessoal iriam vir 2 médicos indianos para dar o curso. Que eu falei, nossa, isso aqui deve ser muito bom, né? E eu nem conhecia nada sobre a Índia ainda. Mas eu olhei e falei, poxa, se fosse possível, eu realmente gostaria muito de fazer esse curso. Mas naquela época, né, acadêmico aí, acho que eu estava no 3º ano de farmácia, tinha dinheiro pra nada, né? Falei, pô, não sei se vai rolar. Eu fui conversar com meu pai, né? E eu já trabalhava aqui na farmácia também. Então a gente deu um jeito, eu conversei com o pessoal, né, os diretores do curso. Então desde o primeiro curso eu liguei lá para eles, conversei, né? Eles falaram, não tem como você também ajudar a gente na divulgação. Desde aquela época, né, eles sempre pediram muito ajuda do pessoal para realmente fazer o negócio ter mais barulho, né? E aí eu consegui fazer a inscrição, tal, pagar certinho, e fui no primeiro curso dos médicos indianos, que no primeiro curso, né, veio então é porque na verdade, deixa eu explicar melhor para vocês, é uma família de homeopatas, né? A Wright Homeopatia lá na Índia, claro que tem outros homeopatas, mas começou no seio de uma família, né, de homeopatas. Então, o pai, que é o Dr. Mavi, ele é médico homeopata, a esposa dele também é médico homeopata, os filhos foram para esse lado também, então são também médicos homeopatas. E nesse curso, que era o primeiro, veio o pai e o filho mais velho, tá? Então, nesse primeiro curso, foi o único aqui no Brasil que veio o pai deles, né, que veio o Dr. Mavi, que foi quem criou esse movimento da Wright Homeopatia lá na Índia. E ele, então, veio aplicar esse workshop pra gente, junto do filho mais velho. Depois, então, eu me deparei com essa oportunidade, consegui e fui no curso. Quando eu estive lá no curso, lá em Ribeirão, né, para esse primeiro curso, nesse primeiro workshop, foi uma coisa assombrosa, né? Foi uma coisa assim que me realmente me levou para outro patamar. Assim, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Porque além de ter sido uma coisa assim, um impacto muito grande, foi também uma grande graça, né? Eu gosto de dizer isso porque eu estava bem, digamos, eu não vou dizer chateado, mas eu estava bem assim, desencontrado com a homeopatia. Eu estava bem perdido, sem saber para onde ir, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E eu não gosto dessa situação, é uma coisa minha. Eu gosto meio que de estar com as coisas resolvidas, né? E eu tava falei, pô, isso aqui não tá legal, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui no Brasil e tal. E eu já tava trabalhando na farmácia, a gente tava recebendo algumas receitas, e eu olhava essas receitas e falava, o que é isso, né? Não entendia.
E aí então eu fui para esse curso e eu, acostumado a estudar a literatura homeopática mais antiga, né? Então Hahnemann, Kent, já tinha ouvido falar de Baumgarten, Nash, vários outros. E eu falei, poxa, eu via, né, na literatura, nos livros, nos casos que eram comentados, nos casos que tinham na literatura, eu via muitos casos assim absurdos, né? Casos de curas incríveis, casos assim exorbitantemente incríveis. E eu olhava esses casos na literatura e via tudo isso nessa literatura universal, né, homeopática, e falava, por que eu não vejo isso no Brasil? Né? Eu acostumei, né, via muitos casos agudos, né, e também casos crônicos assim muito difíceis que eram curados. E eu fiquei, por que a gente não vê isso no Brasil? Né? Diferentemente da grande maioria dos homeopatas, quando eu comecei a estudar homeopatia, eu comecei porque eu olhei aquele conteúdo e falei, talvez isso seja melhor, talvez isso seja mais certo, talvez o caminho mais adequado seja esse. Então foi uma mudança meio que só na parte intelectual. Eu não tinha sofrido um tratamento homeopático em mim. Eu não tinha sido salvo de uma doença. Eu não tinha um familiar que tinha sido salvo. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha essa coisa que geralmente faz as pessoas virem para a homeopatia. Eu só comecei a estudar e falei, pô, acho que o caminho é esse. Só que eu não estava me deparando com isso no Brasil. Então eu sempre falo que eu lia, né, estudava e tudo mais, só que era uma coisa que ficava sempre ali na teoria, porque na prática eu olhava para o ambiente brasileiro, né, eu olhava aqui para a farmácia, olhava para as receitas, olhava para os pacientes, e no cenário nacional também, e eu via que a coisa não era nem sequer semelhante com o que eu estava lendo, nem sequer semelhante com o que eu estava estudando. E isso foi me deixando assim, realmente, falei, será que eu estou perdendo tempo com isso aqui? Né? Será que eu estou realmente, sei lá, perdi aí 3 anos estudando uma coisa que não vale a pena mesmo? Entende? E aí, né, então, se a gente olha para o cenário brasileiro perto do cenário indiano, ele é um cenário péssimo, tá? O cenário homeopático brasileiro, ele já foi muito melhor do que o que a gente tem hoje, tá? Ele já foi muito melhor, tanto que muitas das literaturas, muito do material de estudo realmente formativo, a gente tem edições de livros antigos, né? Vocês já me viram falando sobre isso aqui. A gente tem edições de livros antigos, edições da década de 70, 80, 90, que não existem mais, que não existem novas edições, né? Então, livros que não foram reeditados, materiais que não foram reeditados. Logo a gente olha e fala, o que está acontecendo? Né? Vocês já me viram algumas vezes falar sobre esse ponto. Então, antigamente, vamos por aí, durante o século XX, né, ali também década de 70, 80, até mesmo 90, a homeopatia ainda era, no Brasil, estava num cenário melhor do que é hoje. Hoje, na minha opinião, o cenário ainda é pior. Tá? O cenário é bem pior. E comparado com a Índia, né, não tem a mínima comparação. Sendo assim, quando eu cheguei lá no curso dos homeopatas indianos, eu comecei a observar e eu falei, peraí, isso aqui tá parecendo o que eu estudei.
não assim em questões de regrinhas nem nada disso, mas eu estava enxergando ali o poder daquela homeopatia que eu estava estudando, que eu não enxergava no Brasil. E aquela clareza, né? Isso é uma coisa assim muito peculiar dos indianos. Eles têm uma clareza muito grande, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem essa porrada de confusão que os homeopatas brasileiros fazem, essa invenção absurda de termos, de coisas sem sentido, que aqui a gente vê muito ainda. Essa manipulação, essa junção com um monte de outra coisa, lá não. Então a clareza, a firmeza, a assertividade, o ponto correto, sabe? A reta intenção. E eu olhei e eu falei, opa, acho que a coisa agora está aqui, né? E foi isso que me mudou, né? Foi olhando aqueles caras, né? O primeiro curso, o pai e o filho mais velho, foi olhando aquilo que eu falei, parece que aqui o negócio é diferente. E realmente, né? Eu comecei a ver os casos que eles estavam apresentando para a gente. Eu até fiz algumas perguntas no primeiro curso. E eu falei, realmente eu acho que eu encontrei o que eu estava precisando. E desde lá eu nunca mais deixei de ir nos cursos dos médicos indianos. Eu nunca mais deixei de seguir esses cursos aí da Wright Homeopatia. Mesmo não sendo médico, eu acompanhei todos os cursos até hoje, né? Até o 5º, que vai ser essa semana. E a cada ano a coisa foi me impressionando cada vez mais, né? No ano seguinte, a gente teve a 2ª edição do curso, do workshop, e o pai já não veio mais, mas quem veio foi o filho mais velho e o outro filho, né? O Dr. Altar e o Dr. Manrup, que é os que também vão vir nesse próximo dessa semana. E trouxeram casos ainda mais impactantes, e trouxeram curas ainda mais absurdas, tá? E mais clareza, e mais compreensão, e mais entendimento, e uma linguagem mais clara, mais verdadeira, mais assertiva, mais científica. E isso cada dia mais foi me conquistando, né? Esse escape que eu tinha durante os cursos, desse cenário homeopata brasileiro, que é muito perdido, que é muito bagunçado, que atualmente eu acho que está pior do que já foi, tá? Foi sendo para mim um bálsamo, né? Foi sendo para mim um refresco muito grande. E eu falei, eu vou estudar isso, né? E eu vou destrinchar para ver de onde eles estão tirando isso. E esse é o caminho que eu tento seguir até hoje. Porque, ora, eles são seres humanos, nós também. Tem que haver um caminho, tem que haver um caminho das pedras, tem que haver né? A gente tem que tentar conseguir chegar nisso, tá? Então, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Quem segue a página em algum tempo já deve ter percebido isso em mim, mas eu sou muito prático, muito rápido em decidir certas coisas, e logo eu percebi que, no fundo, o que nós precisávamos aqui no Brasil, qualquer homeopata, na minha opinião, é tentar imitar e alcançar a homeopatia indiana, né? Claro, lá não tem só o movimento da Wright Homeopatia, que são esses médicos que vêm para cá, né, para dar esses workshops. Tem vários outros movimentos, tem lá a quantidade de homeopatas muito bons, muito renomados, é gigante, é enorme, tá? Então existem muitos profissionais muito bons, ensinando coisas muito boas, muito verdadeiras. Então, o que eu tomei para mim foi isso. Olha, o caminho que a gente tem que seguir é o caminho de imitar e tentar alcançar esses caras. Para mim não existe uma outra alternativa lógica
a não ser essa. Afinal de contas, a cada dia que passa, a gente aqui não evolui muito, né? A gente aqui não vai muito para frente. Nem no cenário de casos, né? Nem no cenário de promover curas incríveis, nem de promover um ensino onde se consiga curas incríveis, e muito menos formativo e muito menos de compreensão da homeopatia, né? Depois de um certo tempo eu comecei a também investir tempo de estudo nas bases da homeopatia, e eu comecei a ver que no Brasil a gente ainda se segurava, né, se abraçava a uma série de concepções completamente equivocadas sobre as bases da homeopatia, sobre certas questões. Então, no Brasil a gente ainda abraçava, né, ficava como que segurando em coisas que não eram verdadeiras, que não eram exatamente aquilo que a gente imaginava, e que eu enxergava neles, mas eu não sabia de onde eles tinham tirado aquilo. E eu comecei a estudar as bases e outros autores antigos e outros discípulos de Hahnemann, e eu comecei a ver que, peraí, agora eu estou começando a entender. Então, o problema do nosso país, ele é principalmente um problema formativo. Ele é principalmente um problema onde onde os homeopatas não estudam. Ou seja, no fundo, o problema no nosso país, na homeopatia, é um problema que a gente vê em todas as outras profissões. É só isso. No Brasil, não existe um problema super, hiper incomum que ataca a homeopatia. Não. No Brasil, o problema é que é o problema do nosso povo. Basicamente é isso. Então, no Brasil não existe uma coisa super estranha que faz com que a homeopatia não vá para frente que nem a homeopatia indiana. A coisa estranha é o modo como a gente se forma. É só isso. Que é uma coisa comum a todas as profissões que nós temos no Brasil. Se a gente for parar para avaliar as profissões no Brasil, os profissionais que a gente forma, os trabalhadores que a gente tem, os funcionários, os empresários, a gente vê que é uma classe profundamente assim, deprimente o cenário do Brasil. Ou seja, a homeopatia está no meio disso. A homeopatia não é uma coisa extraterrestre, né? Extra-Brasil. Ela está dentro do Brasil. E o cenário que a gente encontra aqui em todas as profissões, em todos os âmbitos, a gente também vai encontrar na homeopatia. Não é diferente. Então, aqui existe uma quantidade de concepções acerca de bases da homeopatia, acerca do remédio homeopático, acerca de um monte de coisa completamente equivocadas, completamente erradas, completamente bagunçadas. Ninguém entende do que o outro está falando, ninguém entende do que a própria pessoa está tentando explicar, ela nem sabe qual que é a base daquilo. Então, toda a conversa entre homeopatas no Brasil fica um negócio completamente bagunçado, ninguém sabe o que o outro está falando, cada um usa termos que ele acha que aquilo serve para indicar alguma coisa. Então o negócio aqui é muito bagunçado, o negócio aqui é muito mal formado. E o grande problema é esse. Por quê? Porque nós temos bons homeopatas ensinando nas especializações, nos cursos. Agora, o grande problema está na pessoa mesmo, em cada um. E é o que a gente vê de diferente lá, né? E isso foi uma das coisas que o pessoal, e que eu louvo muito eles realmente, e agradeço muito para que eles começaram a trazer esse tipo de estatística. Mas os diretores do curso, né, o Dr. José e a Dra. Amara,
Desde o primeiro curso, eles sempre nos avisaram: olha, nós não estudamos que nem eles. Nós não estudamos homeopatia que nem eles. Nós não nos dedicamos como eles se dedicam. Agora, como que a gente quer alcançar os mesmos resultados, né? Aqueles casos absurdos que eles curam, né? Aquelas coisas absurdas de tratar pessoas, né? Fazer aqueles campos de tratamento onde eles atendem milhares de pessoas carentes, que não têm capacidade nem para comprar comida, onde eles atendem de graça essas pessoas, dão o remédio, dão comida, dão abrigo. Ou seja, como é que nós, aqui do Brasil, queremos chegar nesse ponto se a gente não conhece e se a gente não vai atrás para conhecer e não estudar como eles estudam? Ou seja, a gente está querendo fazer um monte de outras coisas que não o básico, que é o que nos leva a ter sucesso, que é o que levaram eles a terem sucesso. Então, o meu caminho com a homeopatia indiana foi muito marcado por essa mudança, né? Por essa alteração na minha visão, que eu olhei e falei: opa, realmente a coisa está ali. E a gente precisa olhar para aquilo como se fosse o horizonte que a gente tem que alcançar. A gente tem que olhar para aquilo para tentar imitar o que eles estão fazendo. E eu falei: olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir chegar onde eles chegaram. E foi aí que eu fui atrás, né? E até hoje tento ir para descobrir como é que eles chegaram onde eles chegaram. Olha, quais são os autores que vocês estudam? O que vocês estudam? Quais são as matérias médicas que vocês estudam? De onde vocês tiram essa concepção? Esses detalhes sobre o remédio, de onde sai? De onde vem? De que autor isso vem? De onde vocês tiraram? De que manancial vem isso? Então, a cada dia, um dos meus trabalhos é fazer exatamente isso. É buscar incessantemente imitar esse caminho que eles estão tentando fazer, que eles fazem, para que a gente tente chegar mais próximos deles. Tá entendendo? Então a minha história é muito marcada por essa reviravolta. Se não fosse aquele curso, eu não teria enxergado isso, eu não teria visto: olha, pera, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E aí eu não teria me aprofundado nas bases, nos autores antigos, nos autores que realmente esmiuçam a homeopatia, buscam lá nas bases, né, falam das bases, falam de vários erros de traduções que o órgão, né, que o trabalho de Hahnemann teve, e várias questões que na concepção, desde aquela época, começaram a ser concebidas errada, né? Começaram a ser entendidas de modo incorreto e que até hoje se perpetuam. Eu não teria me aprofundado nisso tudo para enxergar e falar: olha, pera, a gente não está no caminho certo. É eles quem estão no caminho certo e a gente tem que imitar a homeopatia que existe na Índia, porque é onde dá resultado. Tá? Querendo ou não, pessoal, e isso acontece em qualquer consultório, querendo ou não, nós erramos demais ainda. Nós erramos muito. Então, no Brasil, a gente encontra casos fabulosos, casos grandiosos, até encontramos uma vez ou outra, só que aquele caso ele aconteceu depois de outros 50 que não deram certo. Então, quando a gente se depara com as críticas à homeopatia no Brasil, que é tão forte, que é tão rígido,
a gente pode entender que de fato isso tem uma semente, isso tem uma fonte. E uma dessas sementes, uma dessas fontes, de onde nasce a crítica, de onde nasce esse ataque, é exatamente da insatisfação das pessoas. Porque não adianta eu virar para você e falar, olha, vem fazer homeopatia, porque a homeopatia é a coisa mais saudável, linda e maravilhosa do mundo. E aí a pessoa está com uma dor, ou está com uma crise de alguma doença crônica, ou está com uma doença aguda, e você aplica o remédio e nada acontece. Você pode ser a pessoa que mais fale bonito, que mais... que no Brasil isso é cheio disso também, né? Aqueles homeopatas que, né, sabe discursar e sabe falar o quanto que a homeopatia, na verdade, atua no seu corpo e cura você física, espiritualmente, blá, 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 blá. E o resultado? Nunca. Então esquece isso. Sem resultado a coisa não anda. Desde quando eu comecei a estudar homeopatia, eu falei, poxa, a arma que nós temos são os pacientes. O trunfo que nós temos que arrumar para a gente são os pacientes, são os resultados. Agora, se a gente não faz a coisa direito, se a gente não se dedica, a gente não vai obter resultado. Logo, a gente não vai obter esse nosso trunfo. Ou seja, sem o trunfo que nós temos, nós vamos depender de quem para defender a homeopatia? A grande mídia? Que é criminosa? Não sei se vocês sabem, a grande mídia no Brasil é criminosa. É um lixo. É estrume, é esterco, é podridão. É deles que nós vamos depender? É de quem? O nosso trunfo são as pessoas. São os pacientes. Quando saem essas matérias retardadas da grande mídia, de alguns repórteres, jornalistas retardados, quando saem essas matérias idiotas, as pessoas comuns, elas vão lá para falar, olha, mas no meu caso, não é assim? Quando o IQC vai lá e posta aquelas asneiras, aquelas coisas imbecis, aqueles argumentos idiotas sobre a homeopatia, quem vai lá? O homeopata não vai, porque o homeopata tem medo. No Brasil, os homeopatas eles são cagões. Eles têm medo. Quem vai lá comentar é as pessoas. São os pacientes que vão contar as suas experiências com a homeopatia. Então, essas pessoas são os nossos trunfos. Não os homeopatas. Se a gente dependesse só dos homeopatas brasileiros, a gente estava ferrado. Os homeopatas brasileiros eles são medrosos. Sabe por que eles são medrosos? Porque eles não conhecem. Se conhecessem de fato, não deixariam esses argumentos retardados circularem pelo ambiente brasileiro. Esses argumentos imbecis, completamente bizonhos, eles só circulam aqui no Brasil porque a gente deixa. Porque a gente olha e a gente não sabe rebater coisa retardada. Tá? Uma pessoa falar homeopatia é igual placebo, essa pessoa é idiota. E você tem que virar e falar isso na cara dela. E não ficar com esse papo besta, sonso de homeopatia cura a sua alma, blá blá blá. Para com essa porcaria e vai estudar para você ver o quanto é imbecil uma pessoa falar que homeopatia é igual a placebo. É impossível que a homeopatia haja através do efeito placebo. Isso é 1 mais 1 igual a 2. Não é porque funciona em animal. Não é só por causa disso, bicho. Mas sabe por que os homeopatas no Brasil eles têm medo? Porque eles não estudam, porque eles não conhecem essas coisas. Aí todo mundo sai fora. Por quê? Porque não dá conta, não aguenta conversar com essas pessoas. Não aguenta segurar a bucha. Vocês estão entendendo? Esse é o cenário que nós temos. É por isso que essas imbecilidades circulam no nosso país. Esses argumentos. É por isso que aquele pessoal lá fez
aquele teatro da overdose homeopática, né? E aquilo aconteceu até na Europa, né? Para vocês verem como que realmente a Europa está numa decadência absurda mesmo, né? Aquilo lá está indo para a lata do lixo cada dia que passa. Pra gente ver, vocês podem ver que isso não acontece na Índia. A gente não vai ver um grupo de indianos fazendo overdose homeopática. Porque tem profissionais lá que sabem que isso é coisa de retardado. Overdose homeopática é coisa de retardado. É coisa de gente problemática. É coisa de gente que não tem 2 neurônios para pensar. Um ser humano que tem 2 neurônios, ele não inventa um negócio chamado overdose homeopática. Porque é descabido. É incabível você querer fazer um teste com homeopatia utilizando aquele método. E falar, olha, tá vendo como não funciona? Tomei uma porrada de remédio e não morri. Sabe? É pedir para ser chamado de débil mental. Só que isso aconteceu no Brasil. Aconteceu no Brasil e muitos homeopatas não falaram nada. Porque são fracos, medrosos e ignorantes. É isso. Isso é sempre a história. Tenho até um vídeo bizarro de uma... Bem, a moça diz que é médica, né? Médico homeopata, que ela chega no meio, ela chega lá na hora de uma das... que tem uns caras lá fazendo overdose homeopática, e ela chega e ela usa uma argumentação para cima deles, sem brincadeira, reforçando a burrada que eles estão fazendo. Ou seja, ela é tão incapaz de olhar aquela situação e dar um argumento assertivo que ela fala uma coisa que ajuda os caras. Só para vocês, né, só para vocês se inteirarem do que eu estou falando. Então tem a overdose homeopática, os caras se juntam numa praça, vai lá para tomar uma porrada de remédio homeopático e falar que o remédio homeopático não funciona porque eles não estão sentindo nada. Beleza. Aí eles estavam com um monte de homeopático. Tinha uns manipulados, tinha outros que eram industrializados e tudo mais. E chega uma mulher que se diz médica homeopata, eu acho que é isso mais ou menos, e essa mulher fala, mas eu não confio nesses remédios que vocês têm aí. Eu tenho que saber qual é a procedência desses remédios aí. E vai um cara e pega, e não pega um manipulado, pega um industrializado. Fala, esse aqui é da Almeida Prado, eu tô tomando esse aqui, A moça vira e fala, nesse aí eu confio. Ou seja, ela simplesmente foi lá e reforçou toda aquela bosta. Aquilo é uma bosta. Aquilo é coisa de débil mental. Aí ela foi lá, é sério, procurem o vídeo para vocês verem. Ela foi lá e falou, nesse daí da Almeida Prado eu confio. Aí os caras, então, sem brincadeira, para vocês verem como é o cenário brasileiro. Isso tem que ser atacado assim, mas tem que ser atacado com força, que é para desmoralizar cada uma daquelas pessoas que estavam lá, para a gente mostrar que não tem nada a ver aquilo lá. Porque para quem é ignorante, para quem não conhece nada de homeopatia, aqueles testes, eles fazem muito sentido, gente. Vocês têm que entender isso daí. Para o povão, para a mídia, né? Para o jornalista que acha que sabe tudo, ele vê aquilo lá, para ele a resposta está dada. Ele vai lá, vamos lá gravar, porque lá na praça vai ter um negócio chamado overdose homeopática. Aí ele vai lá gravar. Para ele aquilo, faz todo sentido aquilo. Aquilo faz todo sentido. E para as pessoas também. Então se a gente não rebate a altura e fala,
realmente o que tem que ser falado, realmente o que tem que ser falado, olha, isso daí não tá tudo errado, porque esse tipo de teste não pode ser usado para homeopatia. Você pode usar isso daí para fármacos que atuem através da farmacologia clássica. Nós já sabemos pelos estudos que a homeopatia não é que ela não age, ela não pode agir pela farmacologia clássica. Logo, você está tentando enquadrar um teste para uma coisa noutra coisa que é o oposto dessa outra coisa. Então, como que você quer validar esse teste se você está com as premissas todas erradas? Tá tudo fora do lugar. Como é que você quer fazer isso enquadrar? Não enquadra. É você querer colocar a cidade de São Paulo dentro da minha cidade, que é Pompeia, que tem 20 mil habitantes. Não cabe. É incabível. Ou seja, isso deveria ser o básico que todo homeopata deveria saber. Todo homeopata, assim, recém-formado, deveria ter isso em mente. De que, se eu diluo o remédio, é óbvio, caramba, que ele não pode agir pela farmacologia clássica. É óbvio. É exatamente por causa disso que a gente continua homeopata. Ou vocês acham que eu continuo homeopata esperando que algum dia alguém ache ali naquele frasco de remédio uma molécula lá de sei lá o que se liga num receptor de membrana? É claro que não. A gente não dilui o remédio? A gente não dinamiza o remédio? Então para pensar. O problema é que você nem parou para pensar. Então a situação é muito grave no Brasil. A situação é muito grave. Porque a gente tem uma quantidade de homeopatas assim, muito grande, mas que não faz ideia do que é homeopatia. Isso é muito grave. Aí os homeopatas encontram essas pessoas, esse tipo de crítica, esse tipo de ataque, e não sabem rebater a altura. Quer dizer, que nem tem altura, né? Porque é uma coisa tão abjeta, tão fácil, tão infantil, que você não tem que fazer muito esforço para colocar esse pessoal para baixo. Então, assim, a situação é muito grave. É muito difícil. Então, assim, e claro, assim, realmente colocar esse pessoal para baixo, para desmascarar essa gente safada, sem vergonha. Que é isso? Esse tipo de gente não pode ser chamado... Gente, vocês têm que começar a entender as coisas. Vocês precisam parar de ser bobinhos, sabe? Precisam entender as coisas como elas são. Esse pessoal não é cientista. Léo, mas ali tinha um cara que ele tem PhD. Parça, a faculdade no Brasil, a universidade brasileira, ela acabou. Como é que você leva a sério algum cara que tem... Sabe? Pelo amor de Deus. Para com isso. Para de ser boboca. O cara tem doutorado ali. Para de ser besta. Sabe? De cair nessas carteiradas. Não, porque o cara grava um vídeo, eu fiz faculdade e tal, tenho pós-doc, não sei o que lá, blá blá. Sabe, carteirada. Para de ser bobo, de cair nessas carteiradas de diploma, que o cara tem isso, que o cara tem aquilo. Não, porque eu sou lá da USP, sabe, eu já trabalhei com isso e aquilo, eu sou físico e eu não sei o que lá, e eu blá blá blá, eu estudo os planetas. Para de ser tonto e cair nesse tipo de conversa tonta. Esse povo que toma esses remédios na rua, eles são, assim, pelo amor de Deus, cara.
Entendeu? Como é que eu chamo um cara desse de cientista? O mínimo... Gente, vocês têm que parar pra pensar. Sabe? Larga a porra do celular, para pra refletir. Em vez de ficar meditando e não pensando em nada, pensa nessas coisas. Medite e pensa nessas coisas. Assim, pô, é muito básico. O que é um trabalho de um cientista? Quais são as características básicas, elementares de um cientista? Primeira coisa, é buscar a verdade. Tem que buscar a verdade. É a primeira coisa. Então, se você tem uma multidão de pessoas que falam, olha, eu já senti alguma coisa com remédio homeopático, não precisa nem ser uma coisa boa, não precisa nem ter curado uma doença. Mas se existe uma pessoa que fala, olha, eu senti alguma coisa com um remédio que foi ultra diluído, ultra dinamizado, pronto. Já é uma pergunta aí. Mas peraí. Se nós temos um número de advogado e nós temos que o remédio foi diluído, como é que essa pessoa está sentindo alguma coisa? Ou seja, vamos tentar entender isso. Vamos tentar entender esse efeito, essa ação. O que acontece? O que é efetuado? Ou seja, isso deveria ser a concepção elementar de qualquer cientista. Qualquer pessoa que sabe, olha, eu sou cientista. Qualquer um que fale tal coisa, que se coloque em tal lugar, ele tem que ter essa concepção. Agora, o que a gente vê no Brasil é exatamente o oposto disso. É uma porrada de gente que não faz a mínima ideia do que seja homeopatia, fazendo críticas assim, como se já tivesse encontrado a verdade. Isso é de uma soberba, isso é de uma podridão, e é por isso que eu afirmo sem medo. As universidades brasileiras estão podres, decaídas, podres, estão fedendo. Porque se sai isso da faculdade, o que está acontecendo lá dentro? Estão fumando droga lá dentro? É isso? É isso que está acontecendo? Me fala como que um cientista tem esse tipo de atitude profundamente soberba, desumilde? Isso não existe, isso é uma atitude, isso é um jeito de ser que não cabe para um cientista. Essa coisa de ir pra praça com os coleguinhas para socar remédio homeopático com ela abaixo, isso é coisa de moleque. Isso não é coisa de cientista. Não, mas porque eu sou cientista, eu não vou me colocar para ficar discutindo homeopatia. Porque eu sou cientista, eu não vou me colocar para ficar discutindo essa coisinha aí, desse povinho aí. Eu não vou, eu sei, porque essa pessoa sentiu alguma coisa por causa disso. Aquele bicho sentiu alguma coisa por causa daquilo. Porque eu sou racional. Porque... Ora, manda esse cara para aquele lugar. Assim, cara, esse cara ele é completamente anticientífico. Esse cara ele é completamente anticientífico. Ele não tem nada de cientista, esse cara. E o que eu jamais escutei é exatamente essa frase, sem brincadeira com vocês. O que eu mais escuto é: não, eu não vou ficar aqui discutindo uma pseudociência. Ou seja, assim, esse cara não tem nada de cientista. Não tem nada de cientista. Ele nem sabe o que é ciência. Então, é isso, né? Contei aí um pouco da minha história, relacionei
porque de tanto problema que a gente tem aqui no Brasil em relacionado à homeopatia. De novo, né? Aí, vou deixar alguns minutinhos aí para quem tiver uma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Certo, então, pessoal. Então vamos fechando por aqui, tá? Lembrando, tá? Quem tiver interesse, ainda dá tempo de fazer o curso lá dos médicos indianos. É essa semana, tá bom? Eu recomendo muito, 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 tá? Muito, 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 muito. E acompanhe a página, tá? Porque eu vou gravar bastante coisa, vou mostrar bastante coisa. Então não deixe de acompanhar, tá? É sério, vai ter muita coisa boa, vocês, né? Vão poder estar ali vendo algumas coisas que eles vão passar, tá bem? Então é isso. Regina, obrigado, tá? Pelo elogio. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí aos que acompanharam. A live vai ficar gravada e depois amanhã vai estar no nosso canal do YouTube, beleza? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.